oração em casa. Quero que você anote o máximo que você puder. Eu vou pedir lá para trás não ter conversa, se todos puderem se assentar, por gentileza. Se a diaconia puder me ajudar, por gentileza. Oração em casa. Oração em casa. Quantos aqui sobreviveram a 2020? Quantos estão vivos? O ano de 2020, não somente para pessoas, mas nós vemos que o ano de 2020 foi separado por Deus no seu calendário eterno, de alguma maneira, a fazer aquilo que a Bíblia nos diz, que nos últimos tempos, Deus traria sobre a terra algo tremendo, de que tudo aquilo que é corruptível, tudo aquilo que é abalável seria destruído, e somente aquilo que é eterno permaneceria. Em 2020 nós vimos tantas coisas serem abaladas, passarem por tempos difíceis. Você que trabalha de alguma maneira percebeu que o ano de 2020 para algumas empresas tão grandes foi o fim de grandes impérios. Ou as empresas quebraram, ou as empresas cresceram muito, sim ou não? Se você fizer alguma pesquisa a respeito dos e-commerces e empresas que já trabalhavam na internet, o salto lucrativo dessas empresas foi incrível. E tantas outras empresas fecharam. Também nas igrejas, quantos ministérios há tanto tempo aberto tiveram as suas portas fechadas. E quantas outras igrejas que, através das igrejas online, prosperaram. Nós ficamos muito felizes de dizer que nós somos uma dessas igrejas. Nós somos uma dessas igrejas que permaneceram abertos, graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Em 2020, empresas ou fecharam ou prosperaram. Foi em 2020 que Deus separou o trigo do joio. Foi em 2020 onde a igreja teve que fechar as suas portas por um período de tempo e nós não podíamos mais vir até o presencial. Nós não pudemos mais depender das pregações de homens ou do louvor do Marcelo e do Alisson. Nós tínhamos que ouvir as mensagens em casa e nós não podíamos congregar mais. Então em 2020, todas aquelas pessoas que não tinham um relacionamento pessoal com Deus morreram. Muitos crentes que não tinham uma prática diária de ter um relacionamento pessoal com Deus, sozinho no seu quarto e no secreto, ou essas pessoas morreram, ou estão morrendo. Mas aqueles que já tinham um relacionamento com o Pai secreto, desfrutaram de presença. Eu não sei se vocês se interessam tanto pelo assunto quanto deveriam, mas eu amei estudar e perceber como 2020 também gerou muitas controvérsias teológicas para o tempo de hoje. Nós tivemos que de novo voltar a algumas perguntas tão essenciais. Aonde está a presença de Deus? Aonde nós temos que ir para sentir a presença de Deus? Aonde Deus está? Será que Ele está somente nos cultos? Ou será que Deus pode estar na minha casa? Como que fica a ceia, esse sacramento que nós continuamos tendo, participar da ceia do Senhor? Será que nós podemos participar sozinhos nas nossas casas e ainda assim fazer isso como igreja? Ou será que nós temos que esperar isso? Muito aconteceu em 2020, onde por causa disso nós tivemos que mais uma vez aprender a respeito da presença de Deus estando na nossa casa. Aqui nós pregamos muito a respeito de célula familiar. Se você até hoje não sabe o que é célula familiar, você que nos acompanha online, pode participar de alguma célula conosco. Simples, você vai pegar as pessoas da sua casa, vocês vão se assentar na mesa por alguns minutos, vão desligar a TV e vão ler a palavra de Deus e vão orar juntos, vão ter uma célula em família. Nós tivemos que levar a presença de Deus para a nossa casa.
aprender mais uma vez que as quatro paredes de um prédio não podem conter a presença de Deus. Nós vemos assim a consagração do templo, quando Salomão ele ora, ele diz: ó Deus que preenche os céus e a terra, como o Senhor poderia habitar em algo feito por mãos humanas? Como poderia um lugar como esse prender a presença de Deus? Como que a internet, Wi-Fi abençoado em nome de Jesus, quem recebe um Wi-Fi potente aí, diga amém. A internet poderia alcançar famílias como alcançou a sua. E por isso hoje à noite nós vamos falar a respeito da oração em casa. Se você tem acompanhado as mensagens, no primeiro domingo nós aprendemos a oração em igreja. Sim ou não? Vocês se lembram? Oração em igreja. Quando nós nos reunimos, o principal objetivo é para nós orarmos. Nós também aprendemos a respeito da oração em serviço. Orar pelo outro, não ficar somente orando pelo seu próprio imbiguinho, mas orar pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos. E hoje à noite nós vamos aprender a respeito da oração em casa. Eu gostaria de recomendar, eu acabei esquecendo de fazer isso. O seu relacionamento com Deus vai depender muito da sua determinação também. E eu acho muito válido recomendar que você leia mais, aprenda mais a respeito de oração. Então eu quero recomendar bem rápido 2 livros a respeito do tema que ajudaram a montar essa ministração. Se vocês conhecem o pastor Luciano Subirá, eu não estou ganhando nada, tá? Eu não tenho uma livraria e não tenho nada. Mas se o senhor quiser me abençoar, aí pastor Luciano Subirá. Mas o Luciano Subirá é um pastor incrível e esse livro se chama O Falar em Línguas. O Falar em Línguas. Se você é pentecostal ou carismático e quer aprender mais a respeito da oração em línguas, que nós acreditamos aqui nessa igreja, esse livro vai te abençoar muito. E um livro que revolucionou a minha vida com Deus. Por que eu quero que você leia mais? Quem aqui colocou em 2021 que quer ler mais? Alguém fez isso em 2021? Quero ler mais e tal? Incrível, incrível. Um livro pode mudar a sua vida. Um livro pode abrir os seus olhos e revolucionar o seu relacionamento com Deus. Amém? Um livro pode revolucionar o seu relacionamento com Deus? Mas esse livro eu quero recomendar 100% com todas as minhas forças. Crescendo em Oração. Crescendo em Oração, do Mike Bickle. Se você já ouviu a respeito do IHOP, a casa de oração que tem no Kansas, aqui no Brasil eles têm uma base incrível, o F-Hope em Florianópolis, casa de oração. E esse livro é um verdadeiro guia para falar com Deus. Como que a sua oração, ela vai passar de uma obrigação para um prazer. Esse livro revolucionou o meu relacionamento com Deus. Vamos lá para a palavra de Deus agora? Eu quero ser bem rápido. Nós vamos encerrar no horário. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no primeiro texto de hoje à noite. 1 Reis. 1 Reis no Antigo Testamento, capítulo 8. Oração em casa. O Espírito Santo vai tratar com você hoje à noite de 3 maneiras. A palavra de Deus vai primeiro te exortar. Esse primeiro momento eu quero, guiado pelo Espírito Santo, corrigir você. Quero que o Espírito Santo nos corrija, nos exorte. 1 Reis, capítulo 8, no versículo 66. Quantos já acharam? Diga amém. Ô, gente bom de referência. Eita glória. No primeiro domingo eu falei com vocês rapidamente quando Salomão, ele consagrou o templo de Salomão para o povo de Israel, onde eles teriam uma conexão com o seu Deus. E é linda a oração que ele faz em 1 Reis capítulo 8. Nós vimos que em todo momento, o clamor de Salomão, o desejo dele, é que todas as pessoas que entrassem naquele lugar e orassem, fossem ouvidas pelo seu Pai. Se alguém tivesse um arrependimento, orasse e fosse ouvido. E eu quero ir com você para o finalzinho. E 1 Reis, capítulo 8, versículo 66, diz o seguinte: no 8º dia, Salomão mandou o povo para casa, diga casa. No 8º dia,
Salomão mandou o povo para casa. Como filho de pastor, eu quero dizer que quando termina o culto, depois de um horário, você tem que ir para sua casa. Se tem pessoas que têm que fechar a igreja, precisam ir para casa, você gosta da comunhão, você precisa ir para casa. Eles abençoaram o rei e foram embora, jubilosos e de coração alegre por todas as coisas boas que o Senhor havia feito por meio do seu servo Davi e por Israel, o seu povo. Para você entender rapidamente, eu tenho sua atenção a partir de agora? Sim ou não? Então Salomão, ele faz uma dedicação do templo, e nós aprendemos a respeito da oração em igreja. Quando você vai em um lugar público com outras pessoas e nós oramos a Deus junto, e nós clamamos, e nós dizemos: eu só quero queimar, eu só quero ser usado, me deixa ficar nesse lugar todos os dias. E ele faz essa oração, o desejo de que a casa de Deus fosse conhecida como casa de oração. E depois o povo se alegrou muito de ver a prosperidade daquilo que Deus estava fazendo. Então eles festejaram, durante 7 dias houve sacrifícios e grande festa. E no 8º dia, Salomão, que fez essa oração tão linda, ele abençoa o povo e todos vão para as suas casas. E eu quero que você vá comigo no capítulo 9, só você descer um pouquinho o seu dedo, 1 Reis, capítulo 9, diz o seguinte: quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo mais que desejava construir, o Senhor lhe apareceu pela 2ª vez, como lhe havia aparecido em Gibeon. Versículo 3, o Senhor lhe disse: ai meu Deus, ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim. Consagrei esse templo que você construiu, para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão sempre nele. Sempre nele. Já entendeu, né, Marcelo? Salomão, na frente de todo o povo de Israel, faz uma oração, um pedido a Deus: Deus, que o Senhor venha ouvir a minha oração, o meu clamor, que todo mundo que vinha aqui para este lugar e clamar ao Senhor, o Senhor escute, a sua presença esteja aqui no nosso meio. Eu oro, Deus, faça isso por nós. E então eles fazem uma festa e todos vão para sua casa. E nós vemos que depois de todos terem ido embora, então o Senhor aparece a Salomão. Ele diz que é a 2ª vez, como em Gibeon. E se você for olhar, você vai perceber que Deus apareceu a Salomão em sonho. Vocês já ouviram a história de que Salomão, quando Deus perguntou: o que você quer? Está querendo comprar o quê? O que você quer? Quer pagar quanto? Salomão diz o seguinte: eu quero sabedoria para poder conduzir este povo. E Deus fica tão feliz com esse pedido, ele fala: ô menino, você não me pediu dinheiro, você não me pediu a vitória dos seus inimigos, você me pediu sabedoria para cuidar do meu povo, então eu vou te dar tudo o que você não pediu. E ele é tão abençoado. Ou seja, ele recebeu isso em oração. Aonde que a gente dorme? Na nossa casa, geralmente, não é? Quem é que ama voltar para casa? Então eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou dizer agora. A oração, ela foi pública, mas a resposta, ela veio no particular. Mais uma vez, a oração foi feita em público, no meio do povo, mas a resposta de Deus para Salomão veio em particular. Ele fez uma oração e Deus não respondeu ali. Depois que todo mundo foi para sua casa, Salomão voltou para sua casa, tirou todas as vestes de rei. Então Deus apareceu para ele em sonho mais uma vez e disse: eu ouvi a sua oração que você fez lá no templo. E a exortação que o Espírito Santo quer trazer para você é que será que muitas vezes Deus gostaria de te responder, trazer a resposta para os seus pedidos de oração, mas quando Ele foi te procurar no secreto,
Quando ele foi te procurar na sua casa, ele não te encontrou. Quantas vezes você veio até a igreja desesperado, chorou, e você clamou, e o louvor estava aquele dia tão poderoso, e você orou e clamou a Deus, e fez orações na casa, junto com o povo de Deus. Mas quando você foi para a sua casa, parece que você clicou um botãozinho e desligou. Quantas vezes o único momento em que nós estamos atentos à voz de Deus é no meio do povo, mas quando nós vamos para a nossa casa, nós não estamos com a mesma atenção. Eu me pergunto se várias vezes Deus te procurou na sua casa e Ele não te encontrou. É pecado assistir televisão? Não. É pecado você ter momentos de distração e descanso onde você não faz nada. É pecado você ter uma conta no Instagram? Não. Mas será que isso não tem roubado você do seu tempo com Deus, na sua casa, na sua família? Aonde na sua casa, no seu lar, ali, aonde você tem a sua cama, a sua privacidade, é ali que você está atento para aquilo que Deus te fala. Erics, Deus não me responde, Deus não me fala nada. Talvez Ele está doido para falar, mas Ele só não está te encontrando. É lindo esse texto de você perceber que Salomão fez uma oração pública na frente de todo mundo, mas a resposta para ele veio quando ele estava sozinho. Se você não tem a prática de orar na sua casa, você precisa se arrepender disso. Você precisa parar de fazer isso. Porque Deus está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Posso te falar uma coisa? Essa é simplesmente a exortação que Deus queria trazer para alguns de vocês. Deus está te procurando. Deus está te procurando. Mas Erics, eu estou aqui, eu entrei no link, eu estou na minha casa, eu estou assistindo, eu peguei o meu carro, eu vim até aqui. Incrível, mas será que Deus está te procurando na sua casa, no trânsito, quando é ali que você peca geralmente, não é? Nós precisamos tomar esse cuidado de fazer da nossa casa um lugar de oração. Você não pode fazer o seguinte, meu querido: vir para a igreja e estar aqui como se a igreja fosse o seu céu, e aí quando você vai para a sua casa é o seu inferninho. Onde aqui na igreja você fala graça e paz, mas quando você vai para a sua casa você fala um monte de palavrão para as pessoas que moram no seu teto. Aqui você é uma pessoa mansa, mas na sua casa você é uma pessoa extremamente irada, sem paciência, sem constância. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Deus tem resposta para os seus pedidos de oração. Ele só está esperando o momento certo para te encontrar na sua casa, orando e clamando por Ele. Você já imaginou, preste atenção comigo, você já imaginou se a sua casa se tornasse um para-raio da presença de Deus? Quando você entrasse no seu quarto, não fosse ali o lugar onde todos os seus pecados estão escondidos, onde o pastor não entra, onde a mensagem não alcança, ali no seu quarto, no seu banheiro, ali vai ser um lugar de adoração, de oração, onde Deus pode te encontrar. Diga comigo, oração em casa. Essa é a primeira parte da nossa mensagem, uma exortação. Uma exortação. Nós podemos ver aqui em Salomão um homem que orou em público e recebeu a sua resposta em particular. E eu quero ir com você para mais um texto. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Quem já achou, diga amém. Quero que você leia comigo a partir do versículo 1. A partir do versículo 1.
Diz o seguinte: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago. Aqui nós vemos o primeiro martírio do primeiro apóstolo, a primeira morte relatada de um dos discípulos de Jesus. E mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E quando Herodes viu que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Versículo 4: tendo prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas, de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, diga comigo, público, depois da Páscoa. Quantos estão aqui comigo? Você que está em casa, o pessoal está nos comentários, tá? Todo mundo acompanhando. Nós vemos que depois de Jesus morrer, o seu movimento, que foi conhecido por muitos nomes, os nazarenos, os do caminho, e depois foram conhecidos como os cristãos. Cristãos era na verdade um nome pejorativo, era um nome para zombar dos discípulos de Jesus. Cristãos são pequenos cristos. Esses homens começaram a ser perseguidos, e o rei Herodes, que cuidava naquela parte onde hoje nós conhecemos como Palestina, aquela parte ali de Israel, ele percebeu que as lideranças religiosas que não gostavam da pregação de Jesus como sendo o Messias prometido ao povo de Israel, aos patriarcas, como sendo ele o cumprimento de tudo aquilo que eles aprendiam, rei Herodes começou a prender os principais nomes dessa seita. E ele começou matando Tiago, já chegou matando Tiago. E ele viu que isso agradou, então ele prendeu Pedro também. Pedro, aquele cabeça dura, difícil, mas que foi um dos maiores líderes da igreja. Ele foi preso, e o desejo do rei Herodes era torturá-lo e submetê-lo a um julgamento público, onde todos poderiam ver Pedro preso. Vocês estão aqui comigo? Mas eu quero que você leia o versículo 5 comigo, com muito cuidado. Atos 12, versículo 5, diz: Pedro, então, ficou detido na prisão, espaço, mais. A igreja orava intensamente a Deus por ele. Eu não sei se você gosta da palavra de Deus, mas é nesse momento que você começa é que o Espírito Santo começa a fazer algo. Porque o Espírito Santo primeiro quis te exortar, se você não está orando na sua casa. Mas agora o Espírito Santo quer te incentivar a você orar. Porque nós vemos que aqui está um líder da igreja prestes a ser submetido a julgamento público. Mas a Bíblia de Deus diz que enquanto ele estava preso no cárcere, a igreja orava intensamente a Deus por ele. E para nós corrermos e eu não prender você aqui a noite toda, de uma maneira milagrosa, Deus envia um anjo e acorda Pedro no meio da noite, dá uma batida, acorda aí rapaz, vem comigo. E Pedro, de uma maneira sobrenatural, sai andando. E eu quero profetizar algo na sua vida. Se você ler o texto de Atos 12 na sua casa, parece Pedro está andando, de repente ele acorda e ele fala: nossa, eu não estou sonhando, eu estou livre mesmo. Eu quero dizer que quando você começar a caminhar com Deus, Ele vai fazer coisas tão grandiosas e de repente você vai falar: o que está acontecendo? Deus está abençoando minha vida mesmo. A Bíblia diz, pode aplaudir se você recebe isso. De repente Pedro em Atos 12, ele percebe: meu Deus, eu estou livre, eu não estou sonhando. E ele percebe que Deus o libertou. E eu quero que você vá comigo no versículo 12. Versículo 12. Se você não ama a palavra de Deus, é hoje que você vai amar. Percebendo isso, Pedro, nossa, meu Deus. Percebendo isso, ele se dirigiu
Eu posso fazer muito bem que nem o seu professor chato de matemática que você não gostava. Eu vou fazer você falar. Percebendo isso, ele se dirigiu de Maria. Isso está ficando muito bom. Ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. 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 Em casa. Eles estavam orando. Em casa. Eles não tinham ido à igreja, eles estavam orando em casa. Eles não estavam indo no templo, eles estavam orando em casa. Dentro de casa eles estavam orando e clamando a Deus. Eu vou ter que explicar para você, eu sempre gosto de chamar o Lucas. Vem cá, Lucas, e vem cá, Sil também. Vem, Sil, rapidinho. Porque eu não sei se as pessoas estão entendendo, e eu sou um pouco visual. Vem cá, Sil, vem desse lado aqui. Fica aqui, irmão. Você vai ser Pedro. E eles estavam na casa de Maria. E eu quero que você imagine uma igreja aqui orando. A Bíblia diz que eles estavam orando pela vida de Pedro. Aonde eles estavam, Lu? Em casa. Eles estavam orando em casa. E aí aonde que Deus mandou o anjo? Eles estavam orando aqui, em casa. E Deus mandou o anjo no cárcere, na prisão. Às vezes a gente está orando aqui e parece que a resposta de Deus não está vindo. Quem está entendendo? Nós vemos em Atos que a descida do Espírito Santo estava naqueles que permaneciam em oração. Atos capítulo 1, na descida do Espírito Santo. Eles estavam orando em casa. E muitas vezes a gente está orando aqui e parece que a resposta não vem. Mas a resposta de Deus, ela está vindo aqui. Para a nossa oração lá. Eu quero incentivar agora você que tem orado na sua casa, você que tem orado por alguma libertação na sua família. Se você está aqui me ouvindo agora no seu lar, ou você está aqui aqui na igreja, você tem orado, você tem clamado, e parece que a resposta de Deus não está vindo. Deus quer mostrar para você que ela veio. A resposta de Deus está agindo em outro lugar. A sua resposta não fica sem oração. Talvez ela simplesmente aconteça em outro lugar. Continua aqui. A oração da igreja em casa tem poder. Quando você ora na sua casa tem poder. Quando você não tem pastor, mas coloca a mão no seu filho, impõe a mão sobre a sua filha, tem poder. Deus escuta a nossa oração. Quando você chora no seu quarto, você tranca para o seu irmão não entrar, Deus ouve a nossa oração e ela tem poder. Quando você reúne a sua mulher para pedir mais, Deus escuta, a nossa oração tem poder. Quando você desesperado segura a mão do seu marido, você precisa de uma cura pela sua filha, você precisa da oração da sua família, vocês oram juntos, ajoelhados, Deus escuta, isso tem poder. Eles estavam em casa. E a resposta da oração de Deus veio em outro lugar. Pedro estava prestes a ser julgado publicamente, mas tinham orações sendo feitas em particular. Se Deus quis te exortar, como muitas vezes nós fazemos orações públicas, mas Deus não nos encontra para dar uma resposta particular, eu quero te dizer que se você decidir orar em particular, muitas vezes a resposta de Deus vai vir pública e todos vão ver aquilo que Deus fez na sua família, na sua casa, no seu filho, na sua família, no seu trabalho. Tudo que você precisa é ficar aqui, orando,
orando, orando. Não está vindo resposta, você está errado. Ela está vindo. Não significa que você não está vendo, que ela não está vindo. Quando nós oramos em casa tem poder. Por isso eu quero te dizer, guiado pelo Espírito Santo, se tem algo que você tem buscado e clamado a Deus em particular, receba que Deus vai fazer algo na sua vida, de que ninguém vai poder contestar. A palavra de Deus diz, irmãos, que quando Pedro foi liberto, ele começou a caminhar, e ele se deu conta, e ele foi até a casa de Maria, e ele bateu na porta, e ele falou, aí o pessoal falou, nossa, eu acho que é Pedro. Falou, não, você está louca, não é Pedro não, é Pedro, eu reconheço a voz dele. E ele batendo de novo, e ele abriu, e todos foram, uau, porque eles estavam orando em particular. Obrigado, dá uma salva de palmas para o Pedro aqui, para Maria. O Espírito Santo, não eu, Erics, mas o Espírito Santo quer encorajar algumas pessoas aqui. Não existe causa impossível para o nosso Deus. Não existe nada que é impossível para o nosso Deus. Não existe nada que é impossível para o nosso Deus. Atos vai continuar dizendo que todo o povo daquela região ficou sabendo do que aconteceu. Herodes ficou tão cabreiro que ele mandou matar todo mundo que estava aguardando. Quero te dizer, me perdoe, tá? Mas isso aqui não é um sabor de mel gospel que eu estou querendo te ensinar não, tá bom? Tá bom? Quero humildemente dizer que discordo desse sentimento de querer esnobar. Mas a Bíblia também nos mostra que quando nós somos fiel no pouco, Deus, Ele mesmo nos coloca no muito. E quando os povos ao redor de Israel viam aquilo que Deus fazia, a Bíblia diz que eles falavam, verdadeiramente Deus está no meio desse povo. Quando eles foram entrar em Jericó, lembra? Desculpa, eu estou indo muito pulando na Bíblia, né? Eu não sei se você gosta de ler a Bíblia, se eu estou pulando, mas quando nós vemos em Raabe diz, olha, está todo mundo aqui com medo de vocês, porque nós ouvimos aquilo que Deus fez com vocês no Mar Vermelho. As pessoas vão ouvir aquilo que Deus tem feito na sua família, na sua casa, com seus filhos, em nome de Jesus. E para encerrar a nossa mensagem de hoje, para eu terminar essa ministração, nós começamos com uma exortação, sim? Nós vimos que uma oração pública, ela pode vir muitas vezes de uma resposta particular. E Deus te incentivou mostrando que a oração que você faz em particular também vai vir em respostas públicas. Mas eu quero encerrar com você, não com uma exortação, nem com incentivo. Eu quero encerrar essa mensagem com uma promessa. Abra sua Bíblia comigo, nosso último texto. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Nós vamos encerrar hoje à noite com uma promessa. Quantos estão sendo ministrados aí? Diga amém. Mateus, capítulo 6. E eu quero que você vá comigo no versículo 5. Quero que você grave esse texto, porque nós estamos já acabando a nossa série de ministração sobre oração. Mês de janeiro está se encerrando, mas a última mensagem vai vir exatamente nesse texto. Logo depois, no próximo domingo, nosso líder aqui de casa, o apóstolo Ayrton, vai estar nos ministrando sobre o Pai Nosso. Mas nós vamos encerrar a mensagem de hoje vendo algo que Jesus disse. Mateus, capítulo 6, versículo 5. Jesus diz, e quando, não se, quando. Ele não disse e se orarem. Ele disse, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa.
Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. O recompensará. Existem muitas bênçãos que você vai receber no particular. E tem muitas coisas, bênçãos tão grandes que Deus pode te entregar publicamente. Mas não existe nada comparado à recompensa que nós podemos ter diretamente dele. E Jesus diz que isso vem através de oração. E nesse caso, Jesus dá um endereço muito certo para o lugar de se orar. Ele diz que tem que ser na sua casa. Jesus diz que tem que ser no seu quarto, de portas fechadas. Nós vivemos em uma geração, principalmente nós mais jovens, desesperada por atenção. Desesperada por ser visto por outras pessoas, ser notado. Nós queremos curtidas, nós queremos compartilhamento, nós queremos pessoas nos vendo, olhando a nossa foto, aquilo que nós queremos ser vistos. Mas Jesus diz que existe um lugar secreto, onde ninguém sabe, e ali está a nossa recompensa. Recompensa. Eu sempre gostei muito cedo de jogar futebol, muito. Amava jogar futebol. Meu pai me incentivava muito. Perto da nossa casa hoje tem tantas construções, mas antigamente, quando eu era mais jovem, tinha um campo ali de futebol. E meu pai me conta que ele me levava para jogar, minha mãe me levava, porque meu pai trabalhava muito para sustentar. Minha mãe sempre disse que eu era um menino exigente, que eles compravam o melhor leite, é NAN. Quem é pai e mãe, NAN é caro ou não? Pois é. E meu pai trabalhava em 2 empregos para poder comprar NAN. Ele comprava bola de futebol. Eu amava jogar futebol e meu pai sempre me incentivou muito. Pode colocar a primeira foto aqui para mim? Se aparece, só para eu mostrar para vocês. Não sei se o pessoal de casa vai assistir. Vocês estão dando para ver? Vocês estão conseguindo enxergar? Quem precisa de óculos aí faz uma força. Esse aqui, com muito orgulho, foi um troféu. Eu joguei durante muitos anos aqui do lado, aqui na Itirapina mesmo, no showball. Quando você vem aqui presencial na nossa igreja, você passa na frente. E esse aqui foi um dia muito legal, gente. Foi a final do campeonato. A gente foi campeão esse ano. Eu fiz o gol que fez a gente ser campeão. Foi num cruzamento. A gente era pequenininho, o cruzamento era feito da marca da área, não era lá no escanteio, porque a gente era muito pequeno. O menino cruzou e eu empurrei, meio que bateu na minha barriga, assim, foi gol. E eu fiquei feliz e a gente foi campeão. E todo mundo ali, ó, tá vendo? Todos os meninos querendo segurar o troféu, mas quem fez o gol aquele dia foi eu. Dá uma salva de palmas aí pelo meu troféu incrível. Foi um dia muito legal. Mas eu quero pedir para colocar a foto número 2, por favor. Olha só. A Jéssica fala que eu nunca mudei. Meu rosto nunca mudou, desde que eu era criança. Não sei se você está conseguindo enxergar, mas esse sou eu, menorzinho, com uma daquelas antigas bolas que geralmente era carro de gás, né, que trazia. Vocês se lembram? Homens que passavam, olha a bola! E aí você tinha que comprar para o seu filho, durava 50 segundos, porque a borracha estourava, e aí a criança chorava e pedia comprar outra. Eu quero te contar que a primeira foto eu ganhei uma medalha, segurei o troféu e todo mundo viu o gol. Mas o meu pai, ele tinha um costume muito legal. Sempre que podia, ele pegava o corredor ali da nossa casa e eu jogava contra ele. E a gente jogava um contra o outro. E a minha mãe assistia e era a única torcedora do estádio. O estádio da Rua Catete.
Erics contra Ayrton. E eu nunca vou me esquecer. Recentemente, joguei eu tinha muita medalha, de um monte de troféu que a gente ganhava. Joguei tudo fora, não sou muito apegado, joguei. E eu nem me lembro dos campeonatos, em Águas de Lindóia, já jogamos em tantos lugares. Mas uma medalha nunca fugiu da minha memória. A Claudinha, que canta aqui, cadê a Claudinha? Ela vai atestar para vocês que eu era extremamente competitivo, ela vai dizer que eu odiava perder, não suportava perder, se eu perdia em qualquer coisa eu chorava, eu era chorão. Então o que meu pai fazia? Meu pai inventou um campeonato dentro da nossa casa entre eu e ele. E o meu pai me deixou vencer. E o meu pai se deu ao trabalho de pegar o salário dele, ele foi numa loja, ele comprou um troféu, ele comprou uma medalha de ouro de primeiro lugar, ele comprou uma medalha de segundo lugar de prata, e a gente fez um campeonato dentro de casa, ele me deixou ganhar, e eu fiquei todo feliz quando a minha mãe me entregou um troféu, eu segurei o troféu dentro de casa, só tinha a nossa família, e ele me deu a moeda de ouro, e ele colocou a moeda de prata no próprio peito. E só tinha gente ali. Ali ainda não tinha treinador, ali eu era muito pequeno. Mas pode ir para a última foto, por favor. E aí tá, nesse dia, do meu lado, o meu pai, que inventava campeonatos sozinhos, e um marmanjo adulto trabalhador deixando uma criança ganhar e colocando no próprio peito uma medalha de prata de segundo lugar para deixar o seu filho vencer e entregar uma recompensa para ele. E ele me deu um troféu e estava escrito Erics e uma medalha de ouro. Eu estou simplesmente dizendo isso porque tantas vezes você era uma criança assim como eu, e o tempo passa e a gente cresce e parece que a gente precisa ganhar prêmios na frente das pessoas. Parece que a gente precisa ganhar um tanto de salário, ter determinado carro, ter um número de quartos dentro do apartamento, um número de banheiros, para a gente provar alguma coisa. Parece que a gente tem que fazer alguma coisa para as pessoas nos darem algum tipo de recompensa, um troféu, uma medalha, algum elogio. Quando todos nós temos um Pai celestial, nós temos um Pai que em secreto, sozinho entre nós, tem o desejo de nos entregar recompensas, prêmios que são muito mais valiosos do que qualquer coisa que o mundo pode nos entregar. De todas as medalhas que eu já ganhei, que eu fui artilheiro em competição e saiu fotinha no jornal, nenhum deles se compara a uma moeda comprada pelo meu pai, onde somente tinha eu e ele me deixou vencer. Porque a recompensa que vem dele é muito maior do que homens podem me entregar. Assim também você tem um Pai que te busca em secreto, longe de todo mundo, longe dos prêmios e troféus que o mundo pode te entregar. E Ele é o seu Pai. É nessa oração que Jesus faz uma declaração tão revolucionária para o povo da antiguidade, quando Ele diz que elas podem chamar Deus de Pai. A promessa para nós encerrarmos a respeito de você orar em casa, a maior delas não é testemunhos públicos, é a recompensa do seu Pai. Do seu Pai. Se coloque em pé no seu lugar neste momento.
O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar e eu quero que você feche seus olhos. Você que está na sua casa agora, aonde você estiver agora na sua casa, se ajoelhe. Busque a Deus, Deus vai te alcançar aí onde você está. Mas nesse momento, nós como igreja vamos orar e nos comprometer. Eu quero que você que está aqui, se você precisa se arrepender, você vai fazer um comprometimento. Deus, assim como Salomão, eu quero te dizer que você vai começar a me encontrar em casa. Na minha casa eu vou orar, na minha casa eu vou buscar a tua palavra, na minha casa eu vou te obedecer, na minha casa eu vou consagrar um lugar para ti. Minha casa não vai ser mais o meu refúgio de pecado, não vai ser na minha casa onde eu coleciono os pecados que eu escondo do mundo. Não, a minha casa vai ser um lugar de oração e o Senhor vai me encontrar. Você que está aqui, que tem orado na sua casa, eu quero te incentivar a dizer que a sua oração tem poder. Você não está falando ao vento. Oração não é jogar palavras ao vento. Quando você orar na sua casa, você não vai pegar suas palavras e elas vão ficar rebatendo nas paredes do seu quarto. Quando você ora na sua casa, as suas palavras ultrapassam diretamente o concreto, o forro da sua casa, e ela vai diretamente ao trono de Deus. Ela é levada por anjos como incenso diante da presença do nosso Deus. A sua oração em casa, ela tem endereço certo. Ela vai ao trono do Deus vivo. E eu quero dizer agora que você comece a desejar que orando na sua casa você tenha experiências com Deus. Nós vamos orar em casa. Feche seus olhos e tenha um momento com Deus agora, guiado pelo louvor. Vamos orar juntos. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de... E o teu perdão é completo. Teu perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. o teu perdão é completo, O teu perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. e o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. o teu perdão é completo, O teu perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma.
Espírito de Deus, Espírito de Deus, envolve a minha casa e o meu lar, e a minha família, nosso trabalho, seja a nossa provisão. Espírito de Deus, Espírito de Deus, envolve-me, Senhor. Vem, Senhor, meu libertador. Ó Espírito Santo, nesse momento levantamos a Ti a nossa oração, Deus. Tu és Deus poderoso, Deus, Senhor grandioso. Quem é maior do que o nosso Deus? Quem pode mais do que o Senhor? Tu és o Deus de Israel. Tu és o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e o nosso Deus. O Senhor abriu o mar vermelho. O Senhor fez aquilo que é impossível. Segurou o sol para que pudessem lutar. O Senhor abriu o Senhor caminho no deserto. O Senhor faz aquilo que é impossível. Nós nos comprometemos a orar, a Te buscar no nosso lar, na nossa casa. A nossa casa não será mais o lugar onde os nossos pecados são mantidos em segurança. Não. O nosso quarto vai se tornar o nosso secreto, o lugar onde o Senhor nos vê em secreto, nos recompensa em secreto, onde o Senhor entrega troféu, onde o Senhor entrega medalha, onde o Senhor derrama paz, onde o Senhor derrama cura, onde o Senhor traz salvação, onde o Senhor traz renovo, descanso, alegria, júbilo, promessas, recompensas. Nós seremos o povo da oração. 2021 será o ano em que nós iremos orar até o fim. Quando nos faltar força, quando nos faltar lágrimas, quando nós não vemos saída, nós continuaremos orando, porque a resposta pode não vir até nós, mas vai na vida de outra pessoa, vai na vida de uma família, vai na vida de um jovem, Deus. Ó Senhor, entregamos a Ti, Senhor, a nossa vida e esse culto, Pai. Eu oro para que a Sua palavra entre no nosso coração. Eu oro para que o Senhor não venha roubar, não permita que o inimigo roube aquilo que foi semeado. Assim como a parábola diz que algumas sementes caem na beira do caminho e as aves rapidamente vêm e pegam. E o Senhor diz que isso é o inimigo que vem para roubar a palavra assim que ela chega, para que ela não entre em nós. Como eu orei pelos jovens hoje de madrugada, eu oro, Deus, para que essa mensagem não seja roubada, para que o fantástico não venha roubar aquilo que o Senhor falou, que o Netflix não venha roubar aquilo que o Senhor falou, que a gente venha aguardar, levar essa palavra para nossa casa, conversar com os nossos filhos sobre ela, conversar com o nosso cônjuge, em nome de Jesus. Levante a sua mão direita aos céus. Nós teremos mais mensagens. A nossa série de oração está quase encerrando. Quarta-feira nós teremos culto de ensino, presencial e online. Nosso culto de quarta-feira ele é mais reduzido em pessoas presencial, então você pode vir em segurança. E no próximo domingo nós teremos a última ministração a respeito dessa série de oração. Nós vamos aprender sobre o Pai Nosso. Então estenda sua mão direita aos céus. Que o amor do nosso Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a presença e consolação do Espírito Santo seja com você, sua família, sua casa, por todos os dias da sua vida.
Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém, amém. Vá em paz, que Deus te abençoe, que o Senhor te leve em segurança e que você compartilhe essa mensagem com mais pessoas em nome de Jesus.